A inclusão de cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade representam situações de restrição do bem imóvel. O corretor de imóveis precisa conhecer bem estes casos para orientar de maneira segura o cliente e evitar prejuízos no futuro. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o especialista em direito imobiliário, Guilherme Barbalho. Obrigado pela presença, Guilherme. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de contribuir para o aprimoramento dos corretores de imóveis, especialmente nesse momento tão delicado que a gente vem passando no país e especialmente aqui no Rio de Janeiro. Guilherme, destaca para a gente o que vem a ser inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade e o que estas cláusulas representam no contrato. Caio, essas cláusulas restritivas são impostas quando de uma doação, quando de um testamento, e os beneficiários desses imóveis com esses gravames, com essas cláusulas restritivas, acabam recebendo esses imóveis e, infelizmente, esses imóveis são recebidos sem um conteúdo econômico. O conteúdo econômico desses imóveis é bastante esvaziado. E essas cláusulas são ainda bastante criticadas, especialmente pelos doutrinadores, porque são resquícios ainda de uma época antiga, de uma época onde existia bem um patriarcado mesmo, de uma época onde as mulheres sequer eram plenamente capazes para a prática dos atos civis. Então, por isso ainda é bastante criticado. A inalienabilidade é a mais drástica dessas restrições e, pela própria acepção da palavra, impede que haja qualquer tipo de alienação desse imóvel, seja a título oneroso, seja a título gratuito, ou seja, quem recebe o imóvel gravado com essa cláusula não pode doar, não pode vender, não pode dar esse imóvel em pagamento de alguma dívida. E essa restrição também, justamente por ser a mais drástica, ela acaba abarcando também as restrições da empenhorabilidade e da incomunicabilidade. Empenhorabilidade diz respeito à proteção daquele patrimônio em relação ao beneficiário. Quem recebe um imóvel gravado com essa cláusula de empenhorabilidade, esse imóvel recebido está a salvo das dívidas desse beneficiado. Então, em contrapartida, muito embora possa parecer uma proteção, na realidade você também retira desse beneficiário a possibilidade dele dar em garantia aquele imóvel para a realização de algum negócio, para a concessão de um empréstimo. Então você acaba esvaziando também o conteúdo econômico do imóvel recebido. Já com relação à cláusula de incomunicabilidade, a incomunicabilidade diz respeito à possibilidade que o imóvel tem de vir a integrar o patrimônio comum do casal. E é restrita as hipóteses em que esse beneficiário seja casado ou um dia pretenda se casar com o regime da comunhão universal de bens. Uma vez casado ou vir a se casar por esse regime, todo e qualquer patrimônio existente antes do casamento ou adquirido de forma gratuita já na constância do casamento integraria o conjunto de bens, integraria o patrimônio comum daquele casal, integraria o patrimônio familiar propriamente. E com essa restrição, continua integrando tão somente o patrimônio desse beneficiário, não protegendo ou abarcando o patrimônio de toda a família. Podem constar sobre qualquer tipo de imóvel essas restrições especiais ou existe algum tipo de impedimento? Caio, em princípio sim. O Código Civil de 2002 estabeleceu uma restrição em relação à criação, à imposição dessas cláusulas com relação à parte legítima. Legítima seria aquela parte que todo herdeiro necessário tem diante da abertura da sucessão. Quando nós temos o falecimento, tendo deixado o autor da herança um testamento, ele pode dispor de metade do seu patrimônio, a outra metade é considerada legítima. E para que ele estabeleça quaisquer dessas restrições na parte legítima, a parte que já cabe a esses herdeiros necessários, ele precisa apresentar um motivo justo,
que é a expressão que a lei utilizou de justa causa. E essa justa causa precisa ser específica, ela não pode ser genérica, de modo que, suponhamos, impondo a cláusula de incomunicabilidade para um determinado imóvel, ele precisa apontar qual motivo ensejou aquela restrição, qual motivo ensejou, qual foi aquela preocupação que o autor da herança teve ao estabelecer essa cláusula de incomunicabilidade. Ela não pode ser genérica. Então, na hipótese de nós termos uma pessoa que receba esse imóvel gravado com cláusula de incomunicabilidade, o autor da herança deve apontar: deixo esse imóvel gravado com cláusula de incomunicabilidade porque a minha nora é uma aproveitadora, demonstrou não ser uma pessoa que gosta efetivamente do meu filho, mas preocupada tão somente com o patrimônio que ela possa vir a adquirir. E isso acaba causando um mal-estar muito grande posteriormente. Justamente por isso é que há uma tendência de essas cláusulas caírem em desuso, até porque elas são submetidas ao crivo do judiciário posteriormente. O judiciário vai analisar, e aí muito se discute o grau de análise do judiciário acerca desse motivo, mas há uma apreciação por parte do judiciário desses motivos ali assinalados no testamento. Falando agora mais especificamente da inalienabilidade, explica pra gente as diferenças de aplicação entre a temporária e a vitalícia. Caio, apesar da inalienabilidade ser a mais drástica das restrições, ela acaba sendo bastante elástica quando da sua imposição, quando da sua criação, porque ela pode atingir apenas uma das hipóteses de alienação. Suponhamos, o autor da herança pode estabelecer que um determinado imóvel seja gravado com cláusula de inalienabilidade, mas essa inalienabilidade está restrita ou estaria restrita apenas à doação e não à compra e venda, ou estaria restrita à dação em pagamento. Poderia o autor da herança especificar em qual hipótese de alienação essa restrição incidiria. Poderia também criar uma inalienabilidade com relação a uma ou algumas pessoas. Olha, essa cláusula de inalienabilidade se aplica para eventual pretensão de doação ou de compra e venda desse imóvel para A, para B, para João, para Ricardo, ou para uma determinada instituição, e não apenas com relação à forma de alienação, mas também com relação ao tempo. E aí sim seria temporária a inalienabilidade. Essa inalienabilidade poderia estar sujeita a uma idade ou a um fato posterior que ocorra. E se nenhuma dessas peculiaridades existir, essa inalienabilidade será vitalícia e vai perdurar até que o beneficiário, enfim, faleça. Guilherme, como a inclusão de cláusulas de restrição do imóvel pode prejudicar os beneficiários? Caio, a gente tem vivenciado um momento de crise bem acentuado. O Rio de Janeiro já tem vivenciado um desaquecimento com relação ao mercado imobiliário propriamente há algum tempo. E basta nós imaginarmos a hipótese em que alguém tenha recebido um patrimônio bem significativo, um imóvel cujo aluguel, suponhamos, seja bem significativo, e essa pessoa praticamente viva desse aluguel, mas seja um imóvel que tem um custo muito elevado, que tem uma cota condominial muito elevada, que tem um IPTU bastante elevado, ou que enseje despesas de conservação e manutenção bem significativas. E da noite para o dia esse imóvel é desocupado. O locatário desocupa aquele imóvel e o proprietário, beneficiado por meio de doação ou da herança com esse imóvel, diante dessa restrição, o que ele vai fazer? A possibilidade que ele tem de aproveitar economicamente aquele imóvel é muito restrita, porque ele não pode vender. Para vender, ele precisa de uma autorização judicial, precisa apontar ali os motivos. Claro, qualquer intervenção de terceiro já implica numa demora. E quando a gente fala de uma intervenção por parte do poder público, essa demora é mais significativa ainda. Então a demora, aliada a eventual custo elevado que tem o imóvel, você simplesmente pode fazer com que o beneficiado perca aquele imóvel, como a gente já viu em alguns casos em que o beneficiado acaba perdendo aquele imóvel justamente por não conseguir
alugar, ou pela excessiva demora do judiciário em autorizar uma subrogação daquele gravame, e isso pode sim comprometer o patrimônio dele. Com relação ao cancelamento dessas restrições, explica pra gente por que esse tema é tão divergente. Justamente por essas cláusulas restritivas serem impostas quando da doação, quando do testamento, e por representarem a vontade da pessoa que doou, da pessoa que testou, é que há uma dificuldade muito grande nesse cancelamento, inexistindo previsão expressa na lei sobre esse cancelamento, e mais, existindo ainda previsão de autorização judicial para que haja a subrogação desse gravame, para que essas cláusulas, na hipótese de uma transferência para outro imóvel, para outro bem, para o produto da alienação desse imóvel, você precisa de uma autorização judicial. Então, se para que haja substituição já é necessária a intervenção do Poder Judiciário, o cancelamento ele tem sido autorizado de maneira bem excepcional, mas a gente caminha para uma certa flexibilização, para uma maior liberdade em relação a isso, para que haja um melhor aproveitamento do patrimônio efetivamente dessas pessoas que se beneficiaram com os imóveis, ainda que gravados com essas cláusulas restritivas. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Caros corretores, como eu tive a oportunidade de mencionar, a gente vivencia um momento de crise política e econômica bem acentuado. E já no Rio de Janeiro vivenciávamos uma desaceleração no mercado imobiliário antes mesmo dessa crise política, dessa crise econômica tomar o cenário nacional. Então o aprimoramento é fundamental para que, diante de um negócio, para que surgindo uma boa oportunidade de negócio, você esteja preparado não apenas para receber essa oportunidade, esse negócio, mas para segurar esse negócio, para prestar um bom serviço, porque é assim, sem dúvida alguma, que a gente consegue prosperar, mesmo nesse momento de dificuldade. Guilherme Barbalho, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa. Estou sempre à disposição e espero ter auxiliado no aprimoramento do conhecimento dos corretores de imóveis e desejo a todos bastante sorte, bastante cautela na atuação e que bons negócios surjam ainda nesse momento tão turbulento que a gente vem vivenciando. Corretor de imóveis, você tem alguma sugestão de tema para abordarmos aqui no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.